Olá a todos, bem-vindos à nossa aula de microbiologia. Nós hoje vamos tentar perceber como é que nós vamos conseguir no laboratório identificar os diferentes micro-organismos, nomeadamente tentar distinguir as bactérias, os fungos e dos protozoários. Portanto, quais são os mecanismos que nos permitem identificar e distinguir esses nossos micro-organismos. A microbiologia, portanto, é uma ciência que estuda os seres vivos que são seres microscópicos. A própria palavra deriva de três vocábulos gregos: micros, significa pequeno, eios, vida e logos, ciência. Então, como é que nós vamos conseguir identificar estes seres que não os conseguimos ver? A base da identificação vai ser a taxonomia. A taxonomia é a ciência que inclui a classificação, a nomenclatura e a identificação dos micro-organismos. A palavra da taxonomia deriva da palavra taxa, que se designa grupos taxonómicos que têm características comuns, e a base da taxonomia vai ser a espécie. O que é uma espécie? A espécie é o conjunto de estirpes que têm características semelhantes. E os descendentes de uma colónia pura vão formar uma estirpe. O que é que isto significa? Portanto, nós sabemos que as bactérias multiplicam-se em condições favoráveis, não é? No nosso laboratório, mais ou menos de meia em meia hora elas estão-se sempre a replicar. Então, ao fim de um dia, as bactérias, se estiverem nas condições ideais, uma bactéria pode dar milhares de bactérias, de novas bactérias. Portanto, uma bactéria vai formar milhares de bactérias ao fim de um dia. E essa multiplicação nós vamos chamar de colónias. Ora, se nós tivermos descendentes dessas colónias, esses descendentes vão formar uma estirpe. Se a colónia está pura, os descendentes nós dizemos que é uma estirpe. E estirpes com características semelhantes vão formar uma espécie, certo? Portanto, e como é que nós vamos distinguir então essas espécies? As características morfológicas, as necessidades nutricionais, as semelhanças a nível material genético vão ser aspectos fundamentais que nos vão permitir agrupar esses micro-organismos em espécies. As espécies nós também temos que saber que vão ser agrupadas espécies em géneros, os géneros em famílias, as famílias em ordens, ordens em classes, classes em filos e filos em reinos. Temos que perceber isto. Porquê? Porque nós, quando estamos a identificar uma espécie, nós estamos a tentar sempre chegar quando estamos a identificar um micro-organismo, vamos tentar chegar sempre à espécie. E por vezes até vamos conseguir chegar à subespécie. Temos que ter então em conta a classificação dos seres vivos. Existem várias propostas para a classificação dos seres vivos, mas a mais clássica é dos 5 reinos: as plantas, os animais, os protistas, os fungos e os moneras. Há quem discorde destas classificações e acha que, por exemplo, não consegue-se distinguir as eubactérias das arcobactérias e então ainda divide o grupo Monera em 2. Há quem até acha que só se deve estar em 3 reinos, as eucariobactérias, arqueobactérias e as bactérias. Mas eu, pessoalmente, gosto mais dos 5 reinos, que acho que é o que faz mais sentido e consegue-se perceber melhor e agrupar melhor. Porque a nível científico, se calhar, de laboratórios de investigação, não. Mas num laboratório normal, corriqueiro, acho que estes 5 reinos chegam. Então, sabemos que temos o reino animal. São seres vivos, multicelulares, cuja nutrição é por ingestão. Temos o reino das plantas, que são seres autotróficos, portanto, que realizam a fotossíntese. Temos as algas multicelulares e as plantas. Temos o reino dos protistas, que são seres unicelulares, eucarióticos, nutrição por ingestão, absorção ou fotossíntese. Aqui temos os protozoários e as algas unicelulares. Temos o reino dos fungos, os bolós, as leveduras eucarióticas, com nutrição heterotrófica e por absorção. E o reino monera, que é onde estão as bactérias, que são seres unicelulares procarióticas. Os vírus, como não têm uma organização celular, são entidades biológicas, não vão estar contemplados nestas organizações taxonómicas. Portanto, na microbiologia, aqui nós vamos falar essencialmente de bactérias, de protozoários e fungos. Como já vimos, podemos distinguir, para distinguir temos que conhecer as suas características morfológicas, nutricionais e genéticas, como eu já disse.
Então vamos ver, quando nós olhamos para o microscópio, como é que nós vamos conseguir saber se estamos a olhar para uma bactéria, para um fungo ou para um protozoário? Porque assim a gente olhando, de facto, é um bocadinho difícil. Então, o que é que nós temos que saber? Vamos agora começar a falar essencialmente de bactérias. Portanto, as bactérias têm características morfológicas típicas. As bactérias são seres micro-organismos unicelulares procarióticos. Temos que ter atenção nisto. Portanto, e o que é isso procarióticos? Quer dizer que as células das bactérias são diferentes das nossas. As nossas células são células eucariotas. Elas são procarióticas. Ou seja, não têm um verdadeiro núcleo com membrana nuclear, não têm aparelho mitótico, têm o DNA circular, mas habitualmente não está associado a histonas, têm ribossomas 70S e normalmente têm parede celular. O tamanho das bactérias também é diferente das eucarióticas. As bactérias são, por norma, são muito mais pequeninas. O tamanho varia entre 10 nanómetros a 1,5 micrômetros de comprimento. Por exemplo, temos bactérias como, por exemplo, as E. coli, que podem ir até 1,5 micrômetros de comprimento, e micoplasmas à volta de 100 nanómetros. Portanto, mas isto para dizer o quê? Que as bactérias, quando a gente vê ao microscópio, por norma, são sempre muito mais pequeninas que as levaduras e que os protozoários. Pronto, nós aqui até temos uma imagem que só tem bactérias, mas temos neutrófilos e que se vê que realmente que as células eucarióticas são muito maiores do que as células procarióticas. Portanto, uma característica fundamental é a célula ser diferente e o tamanho ser diferente. Aqui eu tenho um exemplo de bactérias e fungos, vê-se aqui perfeitamente pelo tamanho que são diferentes, logo olhando para lá. E temos então agora a morfologia das bactérias. Usando o microscópio óptico, nós não vamos conseguir distinguir morfologicamente a célula procariótica da eucariótica. Como vimos, ela é tão pequenina que nós não conseguimos ver. Mas nós temos que saber que a célula procariótica é totalmente diferente da eucariótica. Isto nós temos que saber. E então, nós vamos, depois, com meios especiais, conseguir distinguir algumas estruturas que existem nas células procarióticas que nos vão permitir identificar e distingui-las das nossas células. Portanto, aqui está esquematizado uma célula eucariótica, que vemos que tem muitas mais organelas, que tem muitas mais estruturas dentro da célula do que relativamente à célula procariótica. E isto vai ser fundamental. A característica importantíssima da célula procariótica é a presença da parede celular. A parede celular, na maioria das bactérias, não se vai conseguir distinguir ao microscópio óptico assim olhando só para ela, mas com colorações nós conseguimos distingui-la. Mas o que temos que saber é que a parede celular é fundamental para quê? A parede celular é importante porque impede a lisa osmótica da bactéria. Quando pomos em meios hipotónicos, portanto, a bactéria não vai lisar. A parede celular é formada essencialmente por um peptidoglicano, que também pode-se chamar muraína ou mucopeptídeo, tem estas três designações, que é o componente responsável para manter a rigidez da bactéria, manter a forma. Mas nós temos que ter sempre em atenção que existem bactérias que não têm parede celular, como é, por exemplo, os micoplasmas, e também existem bactérias que não têm, que agora têm a parede celular, não têm peptidoglicano. Há sempre exceções, mas fundamentalmente elas têm a parede celular. Então vamos ver porque é importante a parede celular. A parede celular é uma estrutura rígida que vai fazer com que as bactérias tenham a forma que nós vamos ver quando olhamos para o microscópio. Que podem ser esféricas, então estamos a chamá-las de cocos, podem ser bastoneta, em forma de bastão, que são os bacilos, em forma de vírgula, chamamos de vibriões, em formas espiraladas, são as piroquetas, e formas filamentosas, formam filamentos. Portanto, essas formas são rígidas e mantêm-se sempre, ou se as condições favoráveis, elas vão manter estas formas. Quando a bactéria se replica, após a replicação bacteriana, o que vai acontecer é que essas bactérias, na replicação, por vezes agrupam-se, ficam aglomeradas e vão formar estruturas também que elas próprias se conseguem ver ao microscópio. Ou seja, os cocos, por exemplo, podem formar-se, agruparem-se aos pares, então nós vamos ter diplococos.
Podem formar cadeias e nós vamos ter streptococcus, como vemos ali assim embaixo, uma filinha. Podem formar cachos, parecem uns cachos de uvas, como acontece com os estafilococos, ou tétradas formadas em 4 a 4. Os bacilos, normalmente a gente vê-os isolados, mas eles também podem formar fileiras, e essas fileiras parecem uns filamentos mais ou menos curtos. E as formas espiraladas, como já tínhamos falado, destas bactérias. Portanto, agora aqui a seguir eu vou mostrar que realmente quando nós olhamos para o microscópio óptico, quando pomos os olhos no microscópio óptico, nós vemos estas estruturas tal e qual. Portanto, conseguimos ver os cachos, conseguimos ver as formas espiraladas, conseguimos ver as formas em cadeia, conseguimos ver distinguir bacilos, uns mais pequeninos, outros maiores, uns mais curtos, outros mais grossos. Portanto, e isto é fundamental para nós podermos conseguir distinguir mais ou menos as bactérias mal olharmos para lá. Temos que olhar e ver o que é que estamos a olhar. E pronto, espero que estas slides tenham ajudado para vocês perceberem a necessidade de sabermos, para identificar as bactérias, de saber a sua forma, de saber o seu tamanho e como a constituição, a própria constituição celular diferente das bactérias do protozoário nos vão ajudar nessa mesma identificação. Nas próximas aulas vamos ver, resumidamente, a constituição bacteriana e como ela nos ajuda também, esses constituintes, com corantes e com outras técnicas, para nós podermos identificar as mesmas bactérias. Obrigada pela vossa atenção e até à próxima aula.